Começando mais um Portugal e eu, Eudila Cardoso, você do outro lado, deixa aqui o seu nome para me saber também, para a gente se conhecer. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui no canal. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a experiência de mais um imigrante aqui de Portugal. Esse canal com conteúdos exclusivos sobre Portugal. Então, se você quer saber tudo sobre Portugal, você está no lugar certo. Eu e minha família, eu e meu marido, no caso, vivemos aqui há quase 6 anos em Portugal e vamos compartilhar muitas experiências sobre esse país e vamos trazer também convidados para compartilhar experiências também, porque não vamos nos limitar só à minha experiência, vamos partilhar, vamos aprender e conhecer e ser ajudado com a experiência de outras pessoas também. E a nossa convidada de hoje é a Ana em Portugal. Ela tem um canal aqui no YouTube também, onde ela compartilha a experiência dela e de sua família em Portugal. Ela é mãe de 4 filhos, dentre eles o mais novinho, nasceu aqui em Portugal, é um portuguesinho. Então eu vou deixar aqui para vocês no box de descrição o canal da Ana. E eu fiz algumas perguntinhas para ela, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre ela e saber toda a trajetória dela aqui, todas as dificuldades, perrengue, porque menina, essa mulher é guerreira, teve perrengue, que eu acho que talvez vai te ajudar aí a não passar ou aprender com eles também, porque todo mundo tem uma história para acrescentar na vida do outro. Então, bora pro vídeo, já vai se inscrever no canal se você não é inscrito e vamos conhecer a história da Ana. Então, vamos lá. Ana, conta pra gente a sua experiência aqui em Portugal, a sua maior dificuldade quando você chegou, se você teve dificuldade, se ainda tem ou não, os pontos positivos, né? E toda a sua experiência de arrendamento de casa, se você teve dificuldade, como que você e seu marido, né, fez a logística para achar uma casa, para escolher uma cidade. Não, é essa cidade que eu vou morar, porque eu sei que muita gente tem essa dificuldade, né, de saber escolher aonde vai morar, principalmente com filho. A gente acaba pontuando coisas que um casal de solteiro não vai pontuar, né? Então, se você é mamãe do outro lado, talvez fique nessa dúvida de como escolher aonde morar por causa dos filhos, questão de escola, creche, todas essas coisas. A Ana vai falar pra gente a experiência dela, Ana. É isso que eu quero saber. Toda a sua experiência aí de trabalho, de filhos, conta pra gente. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Obrigada, Dirla Cardoso, né, por fazer essa collab aqui junto comigo. Obrigada, Portugal e eu, por fazer essa collab aqui comigo. E a minha maior dificuldade que eu encontrei quando eu cheguei aqui em Portugal, e eu acredito que até hoje, para mim, foi a única maior dificuldade que eu encontrei, foi isso. Quando eu cheguei aqui em Portugal, meu esposo já estava aqui há 6 meses, então ele tinha arrendado essa casa 2 meses anterior. E essa localidade que ele arrendou a casa, gente, a estação ficava muito distante, eu teria que sair de casa, me acordar às 5 horas da manhã, teria que pegar 7 transportes para poder chegar no meu trabalho, porque eu deixava a Sofia na AMA, porque eu não consegui creche lá quando cheguei, né? Eu cheguei dia 30 de setembro de 2019, então já tinha começado a matrícula das creches bem antes, e aqui a gente sabe que as creches a gente faz a matrícula no ano para aguardar para o próximo. E como eu cheguei já, né, já tinha passado, eu não consegui. Então consegui uma AMA para Sofia, só que onde ficava a casa da AMA da Sofia era numa localidade, então eu tinha que pegar um autocarro. Então eu tinha que pegar um autocarro para depois ir para a estação, para depois da estação eu já pegava outro autocarro, porque era diferente a localidade que os meninos estudavam e onde a Sofia ficava. Aí pegava um autocarro até deixar a Sofia, depois pegava outro autocarro voltando para a estação, depois pegava outro para ir para o trabalho. Então, assim, resumindo tudo, gente, eram 7 transportes. A gente caminhava aproximadamente uns 30 minutos para chegar na estação pela manhã quando acordava. E quando a gente voltava à noite, né, eu já voltava cansada do trabalho, que eu trabalhava no salão. Quando eu voltava à noite mais crianças, as crianças já voltavam cansadas, passavam o dia inteiro fora na escola, né? Eu também trabalhando, meu esposo trabalhando. E quando a gente chegava na estação onde a gente morava, a gente ainda caminhava quase 30 minutos, a gente caminhava por volta de uns 30 minutos para poder chegar em casa à noite. E isso, gente, chovia, era muita ventania, muito frio. E logo no início, quando eu cheguei, eu não tinha carrinho de bebê para Sofia. Depois eu ganhei, mas logo nos primeiros dias eu não tinha. Então era com a Sofia no colo. E dias que eu não estava aguentando mais, sabe?
Tava chovendo muito e nesse dia a gente não tinha levado guarda-chuva, porque quando a gente saiu de casa pela manhã tava estiado e quando a gente retornou tava chovendo bastante forte. E como a Sofia era bebezinha, né, não poderia levar a chuva, né, porque senão ela adoecia. E a Sofia, a gente só vivia adoecendo por causa da friagem. Como eu saía às 5 horas da manhã, ela ainda tava dormindo, né, o impacto da frieza, descia no lugar, pegava o camboio, depois pegava outro carro. Isso, assim, ela só vivia adoecendo. Os períodos que eu trabalhei no salão, que foi 8 meses, foi o período que a Sofia mais deu entrar nos hospitais, nas emergências, doente. Ela só vivia gripada, vomitava, tendo febre. Isso era constantemente, não era um mês de uma vez do mês, era constantemente. Teve uma época que foi 2 vezes a Sofia foi para emergência na mesma semana. E aí foi quando eu cheguei para o meu esposo e falei que eu não estava mais suportando aquilo, que eu queria voltar para o Brasil, porque eu não estava sofrendo muito, né? Porque para mim estava sendo muito difícil, né? Os meninos também, o Ares e a Ana Clara também reclamavam por causa, gostavam da escola, mas eles falavam que era muito cansativo, era muito longe, eles iam caminhar até a estação para depois ir para a escola, depois voltar a caminhar tudo de novo. Então, gente, foi a minha maior dificuldade que eu encontrei aqui em Portugal, foi chegar e conseguir trabalho num lugar distante, sem ter um transporte, né? Então, essa foi a minha maior dificuldade que eu encontrei até hoje aqui em Portugal. Eu posso falar para vocês que a minha maior dificuldade foi essa. Como foi que eu escolhi a cidade que eu moro? Na realidade, eu não escolhi, gente. A cidade que eu moro atualmente, eu não escolhi morar aqui. Quando eu cheguei aqui foi acontecendo. Quando a gente estava no Brasil, né, a ideia de vir para Portugal partiu do meu esposo, nunca foi ideia minha. E aí, quando ele decidiu vir, eu não tinha essa vontade de vir para Portugal. Aliás, eu não tinha vontade de sair do Brasil para lugar nenhum. Eu não tinha esse pensamento. Quando ele falou, eu falei que não viria. Então, depois de 1 ano, ele tornou novamente o mesmo assunto. E como estava acontecendo muita coisa na região que eu morava no Brasil, eu estava realmente muito, assim, querendo algo, sabe, que eu pudesse fazer para meus filhos, que eu pudesse, no futuro, oferecer uma qualidade de vida melhor a eles. E aí eu pensei na possibilidade em relação, né, algumas pessoas que o meu esposo tinha conhecimento, falar que aqui para criar filho, né, em relação à segurança, à educação, né, não é um país para ficar rico, mas que seria um país, né, que eu poderia criar meus filhos tranquilo. Então eu comecei a pensar nisso e aí me deu a vontade realmente de vir para cá, para Portugal. Quando eu cheguei com meu esposo e falei, vamos para Portugal, a gente não planejamos, sabe, a viagem, não planejamos os lugares, aconteceu. E assim, a gente não sentamos para dizer, vamos escolher a cidade que a gente vai morar. Quando meu esposo estava no Brasil, antes dele vir, né, a gente tinha 2 locais que a gente pesquisamos na internet, damos uma olhada, que foi Braga e Viana do Castelo. Foi 2 locais que a gente, quando estava no Brasil, a gente pesquisou para olhar algumas coisas, mas a gente não pesquisamos a fundo mesmo, sabe? Foi só assim, por cima. Aí faltando alguns dias para o meu esposo vir para aqui, para Portugal, né? A gente não tinha definido ainda, a gente tinha só pesquisado esses 2 lugares, né? Lisboa, a gente tinha visto falar que Lisboa e Porto, né, seria uma cidade para se viver de custo alto, né? E como a gente estava vindo com filho, a gente queria um local que o custo de vida fosse menor. Então, o que acontece? A minha vizinha tinha uma amiga de infância que morava aqui em Lisboa, que mora ainda atualmente. Ela está aqui em cerca de 20 anos. Então, assim, ela foi o suporte quando o meu esposo chegou aqui. Então, quando ele chegou aqui no aeroporto de Lisboa, né, o hotel que ele reservou foi aqui, no centro de Lisboa. E quando ele chegou, a Iraci, o esposo dela, deu o maior suporte a ele. Então, assim, foi acontecendo. Não planejamos e não escolhemos. Foi acontecendo. Ele tirou a documentação todinha, a Iraci tirou com ele. Ele arrumou um trabalho na mesma localidade onde Iraci morava. E a casa que ele arrendou foi por indicação da Iraci, só que ficava um pouco distante de onde ela morava, mas porém fazia parte de Lisboa. Então, resumindo, gente, não escolhemos a cidade. Aconteceu. A gente queria vir para Portugal, né? Porém, a gente não tinha pesquisado qual cidade era melhor. A gente não pesquisamos. Se hoje eu voltasse 2 anos e tal lá atrás, hoje eu teria pesquisado bastante a localidade. A minha maior vontade de querer criar meus filhos aqui em Portugal, gente, em poder oferecer para eles segurança e a qualidade da educação. Porque eu sei que quando eles terminarem o ensino médio aqui, né, eles
podem fazer universidade, eles podem, né, fazer faculdade fora daqui de Portugal, né? Então, eles têm a porta ampla para poder escolher o que eles querem fazer no futuro. O que eu mais gostei em Portugal e o que eu gosto mais em Portugal é a educação. Gente, a educação é algo aqui em Portugal surreal. Quando o Alex e a Ana Clara às vezes adoece, né, eles não vão para a escola, as professoras de turma mandam mensagem por e-mail perguntando o que está acontecendo. Ela manda mensagem para mim por e-mail. Quando eu não respondo o que está acontecendo, ela liga diretamente. Então, assim, no Brasil, nunca aqui na rede pública um aluno falte um dia só e os professores ligam para os pais para perguntar o que está acontecendo, se o aluno está bem, o que é que houve, porque o aluno não compareceu. E aqui não. Então, é algo que eu amo aqui em Portugal, é esse cuidado com a criança, sabe? A criança aqui, ela tem prioridade. O conselho que eu dou para quem pretende vir aqui para Portugal é que se planeje, gente, tá? Se planeje os primeiros dias para chegar. Por quê? Porque se vocês não conseguirem arrumar emprego, né, próximo de onde vocês moram, né, então você vai ter que gastar com transporte. Quando eu cheguei, né, eu consegui arrumar trabalho bem distante de onde eu morava, então os primeiros dias para mim foram terríveis. E assim, se hoje eu voltar a sair alguns anos atrás e viesse para aqui para Portugal, eu não faria mais o que eu fiz quando eu cheguei. Não iria arrumar um trabalho tão longe de onde eu morava, entendeu? Porque isso mexe com a família inteira. Vocês que são mães, né, que vêm com criança pequena, vocês pesquisem bastante a localidade que vocês pretendem vir, né? A possibilidade de vaga no infantário, porque eu estou aqui 2 anos e alguns meses e até agora eu não consegui vaga no infantário, nem para Sofia. Rodrigo, como tá com um aninho, né? Então, o Rodrigo também eu não tinha pressa dele agora. Mas eu não consegui vaga para Sofia até agora. Então, assim, não é fácil para quem vem só o casal com o filho chegar aqui para conseguir infantário para ir trabalhar. Então, ou o esposo vai trabalhar e ela fica em casa, a mãe fica com a criança, ou não tem opção. Então, assim, você se planeja bem. E o conselho que eu dou, né, para quem pretende vir aqui para Portugal é se planeje, gente. Se planeje, faça um planejamento financeiro, porque quando eu vim para aqui, eu não fiz planejamento financeiro. Eu só fiquei um mês, que foi o mês que eu tirei toda a documentação minha, que eu matriculei os meninos na escola, tirei a documentação deles, para quando eu começasse a trabalhar, não precisar estar faltando trabalho para tirar a documentação. E eu precisei trabalhar já de imediato, eu nem tive oportunidade de esperar a Sofia ficar um pouquinho maior para eu poder ir trabalhar. Ela estava com 1 aninho e alguns meses quando eu cheguei aqui, porque não dava para só meu esposo, na época a gente morando lá, não dava para meu esposo manter a casa, só ele trabalhando. Então, eu teria que trabalhar também para ajudar ele. Então, eu tive que sair no 2º mês, né? Então, passei o maior perrengue em relação a morar numa localidade e não tinha opção de eu sair do trabalho e arrumar outro trabalho, porque quando eu cheguei, eu tive 4 entrevistas de trabalho e a que eu mais gostei foi essa em relação ao pagamento, então eu decidi ficar nessa. E foi aí que eu passei o maior perrengue desde que eu cheguei aqui, né? A questão de eu ter que pegar 7 transporte. Então, para vocês que pretendem vir, vocês se planejem, tá? Financeiramente, se você vem com criança, porque sabendo que chegar aqui você pode encontrar, sim, vaga na creche e também você não pode encontrar. Eu tô aqui quase 3 anos e até agora eu não consegui vaga na creche para Sofia. Já fiz a inscrição anterior, fiz o ano passado e até agora nada. Então, se vocês que são mãe pretendem vir para trabalhar, para deixar no infantário, você pretende deixar no infantário, vocês pesquisem bastante a região, a localidade que vocês pretendem ficar. Eu era para ter feito isso antes de vir, né? Mas, como eu falei para vocês, eu e meu esposo, a gente não fizemos planejamento, a gente decidimos e foi acontecendo, né? E graças a Deus. E o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado de ouvir a história da Ana. Ela é uma pessoa assim que, meu Deus do céu, que mulher guerreira, né? Eu acho que a história deles pode nos inspirar, né, a não desistir e pode inspirar você a se organizar de muita força, de muita garra, né? Porque a vida do imigrante, gente, a gente costuma brincar, né? Que pior que a vida do crente é só a vida do imigrante. Porque não é fácil, né?
viver uma vida fora do nosso país e ainda com filhos é um pouquinho mais complicado, mas nada é impossível. Ana, muito obrigada por aceitar o convite. E se você gostou desse vídeo, gente, avalie com gostei, compartilha com quem está se planejando para vir para cá, ou se você está aqui e tá aí, ó, ai meu Deus, minha vida tá ruim, tá fácil, vou voltar para trás. Calma. Se inspira aí na história da Ana e veja que a gente consegue. A gente não pode desistir, que as coisas vão se ajeitando, né? Então, até o próximo Portugal e eu.